O diagnóstico de esclerose múltipla, ele não depende de um único exame, ele depende de interpretação. E entender isso pode evitar tanto atraso quanto conclusões precipitadas. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está em investigação ou acabou de receber alguma informação que ainda não fez total sentido para você. Às vezes o laudo vem com termos técnicos, às vezes os sintomas são claros, mas as conclusões ainda não são. E essa fase pode ser desconfortável, porque não é apenas sobre ter ou não um diagnóstico, é sobre entender o que está acontecendo com o seu corpo. Na neurologia, especialmente em doenças desmielinizantes, o diagnóstico exige algo além do protocolo, exige integração. Eu baseio essa análise em critérios internacionais atualizados, mas principalmente na correlação entre história clínica, o exame neurológico, o exame de imagem e, quando necessário, biomarcadores. A esclerose múltipla ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central que afeta a mielina, mas o diagnóstico ele não é feito apenas identificando a inflamação. Ele depende de reconhecer um padrão específico da doença. E, historicamente, esses padrões foram definidos por dois pilares: a disseminação no espaço e a disseminação no tempo. Hoje, esse raciocínio continua sendo a base, mas com uma interpretação mais refinada. O primeiro passo é entender o tipo de evento neurológico que aconteceu. Algumas características aumentam a suspeita. Um início subagudo dos sintomas focais, com uma recuperação parcial ou completa, uma recorrência em momentos diferentes. Esses padrões clínicos são extremamente relevantes. A ressonância magnética é central, mas não é de forma isolada. Nós analisamos a localização das lesões, o formato, a distribuição, o comportamento e o contraste. E existem padrões que altamente sugestivos, como as lesões periventriculares, justas corticais, o comprometimento do corpo caloso, lesões infratentoriais, envolvimento do nervo óptico e medula. Mais importante do que a quantidade é a qualidade dessas lesões. A análise do líquor pode também contribuir na consolidação do diagnóstico. A presença de bandas oligoclonais indica uma atividade inflamatória intratecal. Ela não define o diagnóstico isoladamente, mas fortalece o conjunto de evidências. O diagnóstico de esclerose múltipla é essencialmente um processo de integração. Nenhum elemento sozinho é suficiente. É a coesão entre eles que permite segurança no diagnóstico. Com a evolução da neuroimagem e da neuroimunologia, o diagnóstico ele vem se tornando mais precoce, mas também mais exigente. Hoje, consideramos padrões específicos na ressonância, um maior valor dos biomarcadores e no contexto clínico dado. Em alguns dos cenários, conseguimos antecipar o diagnóstico com um alto grau de confiança, mas isso depende de uma análise criteriosa. Existe um ponto muito importante aqui. Na prática, existem dois riscos que precisam ser evitados com o mesmo rigor: atrasar um diagnóstico que já poderia ter sido feito ou concluir um diagnóstico sem uma base suficiente. A medicina de qualidade está exatamente nesse equilíbrio, e isso exige experiência, tempo e cuidado. Se você está nesse processo, saiba que a dúvida faz parte do caminho, mas ela não precisa ser permanente. Com a avaliação adequada, os dados começam a fazer sentido. E quando isso acontece, o cenário muda. Porque o diagnóstico deixa de ser uma incerteza e passa a ser um ponto de partida. Se você está investigando ou quer entender melhor o seu diagnóstico, na descrição eu deixei um link para consultas. A proposta aqui é uma avaliação cuidadosa, baseada em evidência e na análise completa do seu caso. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar explicações claras e com responsabilidade médica.